Mateus, qual Mateus? Onde nós estamos mesmo? 13. Mateus 13. Amém. E aí, meu irmão? Eu só ouvi vocês falar. Só quer ouvir hoje? Eu só ouvi. Então aí tá bom. Não vai nem falar nada. Já falei. Aqui você pode ficar à vontade, tá? Vou te falar. Então vamos dar início então. A paz do Senhor Jesus, aqueles que vão estar também nos assistindo. Glória a Deus por sua vida. Hoje nós estamos então em Mateus, capítulo 13, né? Nós estamos na contextualização de Mateus, em que Jesus ele está em um momento do ministério dele, terreno, sofrendo, né, dizer assim, uma grande perseguição, né, uma oposição ferrenha por parte dos líderes religiosos, né. Jesus, nessa altura do Evangelho de Mateus, ele está sendo perseguido dentro do templo, ele está sendo perseguido nas sinagogas. Nós vimos na última aula que a sua própria família, na verdade, o estava tendo como um louco, como uma pessoa que perdeu o juízo. Inclusive nós vemos que a família de Jesus, alguns dentre a família de Jesus vão a uma casa onde ele estava ensinando para tentar impedir Jesus, agarrar Jesus e prender Jesus, para que ele não continuasse fazendo o que ele estava fazendo, porque o contexto demonstra que Jesus ele estava mexendo com forças, né, com pessoas muito poderosas, vamos dizer assim, dentro da sociedade judaica, né? Os governantes, os líderes judeus estavam agora perseguindo Jesus, e isso foi de grande preocupação para a família do próprio Jesus, né? Inclusive quando elas chegam lá, a gente viu que quando a família de Jesus chega na casa, o que ele diz? Vocês lembram? Que o texto diz que ele aponta para os discípulos, ele fala o que, Angélica? Que eles são a família dele. Meus irmãos, a minha mãe, o meu pai, né? Os meus parentes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e obedecem. Nós vemos o valor que Jesus dava para a família espiritual, né? Mais importava agora a sua família espiritual do que a sua família física, até hoje. A gente vê isso mesmo. Realmente a família de Jesus não era aqueles que tinham parte do sangue dele, vamos dizer assim, né? Na humanidade dele, mas a família dele é aquele que ouvia e obedecia a palavra de Deus. O Diego tem uma frase, ele sempre fala que mais vale uma grama de obediência do que uma tonelada de sabedoria. É uma frase legal. Então é realmente isso que Jesus quer dizer, né? Obediência, palavra. Aí hoje nós vamos entrar no ensino de Jesus acerca do reino de Deus por meio de parábolas, tá? É o capítulo 13, versículo 1, vai dizer assim: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, provavelmente da casa dos discípulos, né? Ele se assenta à beira-mar e grande multidão se reuniu perto dele, ou seja, uma multidão que queria ouvi-lo, queria aprender. De modo que entrou num barco e se assentou. Provavelmente ele vai para um barco para que o som, né, ecoe, para que ele não gaste muito a voz dele, né? A época de Jesus era como aqui a gente, não tem microfone, não tinha microfone, né? Interessante que ele diz, e se assentou, né?
nesse barco. Isso é interessante a gente notar, por questão de contextualização. Por exemplo, hoje, quando o pregador vem à frente e vai falar da palavra, qual que é a postura dele? Ele fica em pé, né? E na época de Jesus, não. Na época de Jesus, o orador, o pregador, né, que ele lia as escrituras em pé, e quando ele se sentava, o mestre se sentava, é porque ele iria ensinar. Então, quando o mestre sentava, os outros que estavam vendo isso prestavam mais atenção, porque eles sabiam que havia um ensino importante. Então, quando Jesus se assenta, provavelmente a multidão já entende que ele vai pregar, que ele vai ensinar. Então, provavelmente, o silêncio se estabeleceu ali, eles redobraram a atenção para ver o que Jesus ia falar. E no verso 3 ainda diz assim: e de muitas coisas lhes falou por parábolas. Vocês sabem o que é parábola? Quem sabe aqui o que é uma parábola? Um tipo de frase com sinais? É mais ou menos isso. Na verdade, parábola aí, até no original, né, eu pesquisei, vem de paráboles, que no grego, né, na época de Jesus, assim, o significado era colocar coisas semelhantes lado a lado para estabelecer comparação, estudo e tirar o ensino. Então, a parábola é uma comparação, né, seja de um objeto, ou seja de um contexto social, familiar, né, algo cultural que a sociedade está acostumada, contextualizado, para ensinar coisas espirituais, coisas que você quer ensinar. Então existe isso. Em nossa língua, a parábola era uma figura de linguagem em que uma verdade moral ou espiritual é ilustrada por uma analogia derivada da experiência cotidiana. Ou seja, a parábola era uma analogia de uma experiência cotidiana, também pode ser, né? Por exemplo, Jesus gostava muito de ensinar isso. A gente vê que nos evangelhos, por exemplo, evangelhos sinóticos, quais são? O que significa sinóticos mesmo? Ô, João Emanuel, faz menos barulho aí, João Emanuel. Como é que é, Jé? Semelhantes. Quais são os evangelhos sinóticos, Cris? Mateus, Marcos, Lucas. E é isso aí. O João não entra nos sinóticos, né? Os evangélicos sinóticos, né? Porque cada um olha de uma perspectiva para Jesus, né? Contam as mesmas histórias, só que de pontos diferentes. A gente viu a questão da comparação, né? Um evangelho acrescenta alguma coisa que outro deixou de contar. Isso é bastante interessante. Mas voltando aqui no aspecto parábola, né? Jesus, ele ensinava muito por parábola. Ele gostava muito desse jeito de ensinar. Contava histórias, né? Comparativas, fazia alusões a contextos da época dele, para as pessoas, para ele contextualizava a sua mensagem e ele ensinava algo espiritual, algo misterioso, algo grandioso, de uma forma simples. Então a parábola, ela simplificava o ensino de Jesus. E nos dias de Jesus essa era uma forma de ensino muito interessante, que muitos mestres da época de Jesus também ensinavam. E aqui em Mateus 3 a gente vai ver 7 tipos de parábolas que Jesus conta para ensinar algo importante do reino de Deus. Tudo bem? Então deu para entender aí o que é uma parábola? Então quando perguntarem para você o que é uma parábola, ou quando você for ler os evangelhos e ver que Jesus contou uma parábola, você vai saber que aquilo é uma parábola, que é uma comparação de Jesus. E muitas vezes uma parábola não é algo literal. Então é importante a gente entender, na hora da leitura bíblica, a contextualização dos textos que nós estamos lendo, né? Por exemplo, você lê um livro poético, diferente do que você lê um livro histórico. Por exemplo, você lê o Apocalipse,
diferente do que você lê os evangelhos, né? Então a gente precisa entender, para compreender o texto bíblico, a gente precisa ler realmente vendo qual é a linguagem daquele texto. Por exemplo, em Apocalipse, se eu não me engano, 2, vai falar que João vai ter uma experiência de visão, um arrebatamento espiritual, em que ele vê Jesus glorificado, e aí ele vai ver Jesus com um olho vermelho. Ele fala, ele tem olhos vermelhos como chamas de fogo, uma espada afiada sai da sua boca, seus pés são como bronze reluzente, a sua roupa, os seus cabelos mais brancos do que a neve, a pura lã. Ou seja, ele está descrevendo um monstro aí, né? A pessoa, você acha que Jesus é assim? Uma espada sai da boca dele, o olho deles são vermelhos como fogo. Não, é uma figura de linguagem, né? Para falar que os olhos vermelhos como fogo é um olhar poderoso, é um olhar que penetra, é que quando ele olha, ele sonda de tal forma que os pecados não ficam escondidos diante dele, entendeu? A palavra da sua boca é como sai uma espada, porque quando ele fala, a palavra dele é como uma espada que penetra, né? Então a gente precisa disso para interpretar as Escrituras Sagradas, né? Reconhecer esses escritos, algo interessante para a gente estudar. Mais para frente, quem sabe, Deus nos dá a oportunidade de começar uma aula sobre pregação, né? Expositiva aí. Então vamos iniciar. A primeira parábola que Jesus vai fazer aí, a primeira história contextualizada dele é do semeador. Capítulo 13, versículo do 3 ao 9. Jesus vai usar uma figura, gente, muito corriqueira, cotidiana, né, diária da vida dele, que quando ele falar algo, todo mundo iria entender. Algo muito simples. Ele vai falar, a primeira parábola que ele vai falar é do semeador, né? Então era normal ver uma pessoa semeando semente em campo na época de Jesus. Ele vai dizer assim no verso 3, no final: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinheiros cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí veja você, lá no verso 18 ao 23, que Jesus ele vai explicar aos discípulos, que em secreto depois pergunta a eles, ensina-nos a parábola, né? Ou não, ali mesmo, provavelmente na ocasião, os discípulos perguntam a Jesus o que significa, né? Por que falas por parábolas? E ele começa a ensinar os discípulos, verso 18, ó. Explicação, verso 18 ao 23. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. Aí ele vai explicar o que essa parábola dele significa, a história que ele contou significa. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Ou seja, o semeador é o próprio Jesus, a semente é a palavra e o campo é o mundo. O semeador saiu a semear. Então Jesus, ele saiu a pregar a palavra do reino de Deus. E a palavra é a semente. E aí,
o que ele diz: a todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem. Não compreendem aqui é no sentido de que não se interessa mesmo, né? Não se interessou, não buscou a entender, né? Vem o maligno e arrebata os que foi semeado no coração. Ou seja, a semente que caiu na beira do caminho, as aves vieram comer. Quem que era na história? As aves eram o diabo, o maligno. Então, aqueles que não compreendem, o maligno vem e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho, o que caiu lá fora da terra, né? Aí ele vai dizer, verso 20, o que foi semeado em solo rochoso, as sementes que caiu no solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, entusiasmo, alegria. Ouviu a palavra e falou, esplêndido, maravilhoso, que ensino bom, que coisa gostosa, que coisa legal. Aí ele vai dizer, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então olha que interessante, a semente que caiu à beira do caminho, no solo rochoso, que ela germinou, a semente germinou, mas não conseguiu crescer. Por quê? Porque o solo era rochoso, não tinha terra, não tinha profundidade, né? E Jesus está dizendo o quê? Que esses são as pessoas que ouvem a palavra, de Deus, recebem com alegria, cai no coração delas, mas o que acontece? Vindo a perseguição, vindo as angústias, né? Vindo as perseguições que vêm, porque Jesus disse que as perseguições na vida cristã, elas ocorreriam e não deixariam de existir, né? Vindo as perseguições, né? A angústia, as tristezas da vida, logo ela se escandaliza. A palavra se torna pedra de tropeço para aqueles que receberam a palavra, mas não se firmaram. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera, né? Falou que o semeador, quando saiu a semear, caiu uma entre os espinhos, né? Então, ou seja, são as pessoas que receberam a palavra do reino de Deus, os ensinos de Jesus, mas as solicitudes da vida, né? As dificuldades da vida, a fascinação das riquezas, aquela pessoa que ela enxerga o mundo como produto, né? Um produto para ela se satisfazer, que ela quer de qualquer jeito. Vê se dá uma arrumadinha. Pode só dar uma arrumadinha. Então, o que ele está dizendo aí? Olha, interessante, as riquezas sufocaram a palavra, né? A Bíblia fala para nós tomarmos muito cuidado com o dinheiro, né? E fica infrutífera, não consegue dar fruto, não consegue, sempre vai ter esses espinhos em sua vida, né? Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra. Olha só que interessante, sementes que caíram na boa terra. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Ele entende, ele busca saber, ele é interessado, né? Ele não é uma pessoa que ouve e não é interessada e não busca compreender, né? Às vezes eu pregava assim, os irmãos vinham e falavam assim, meu, maravilhosa a sua mensagem, nossa, muito boa, muito boa. Eu falo, meu, esplêndido, parabéns. Aí eu perguntava, mas o que eu preguei? Ninguém sabia falar, né? Mas o que foi que eu preguei? Irmão, agora não sei. Então assim,
ouvem a palavra, Deus está falando, ouvem as escrituras, mas não se esmeram em compreender, em buscar, em ler, em produzir, né? Em absorver, em conhecer, em investigar, né? Mas os que foi semeado em boa terra, os que procedem diferente, os que investigam, os que buscam, os que, né, querem, desejam, ouve a palavra e compreende, e este frutifica e produz a 100, né, a 60 e a 30 por um. Ou seja, os que realmente buscam, os que realmente querem, os que realmente recebem a palavra e têm esse procedimento, o Espírito Santo trabalha na vida dessa pessoa. E ela começa produzindo 30 por 1, depois, né, 60 por 1, enfim, 100 por 1. 100 vezes mais o que ele recebeu, ele produz. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo. E retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-o crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direis aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes, para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Alguém tem alguma coisa para dizer dessa parábola? Quer ver? Jesus vai explicar essa parábola também. E é interessante que Jesus não dava a explicação das parábolas, era difícil Jesus. Essas ele dá. Veja lá o que ele vai dizer, o que diz a parábola, 36 em diante, ao 43, verso 36. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. Viu aqui? Homens interessados em saber, né? A multidão saiu. A multidão foi embora e provavelmente não compreendeu a parábola do joio. Isso. Mas os discípulos se aproximaram de Jesus. Sempre quando o Diego fala isso, eu mando a risada, cara, porque essa é a frase dele. Ele pegou isso aí, ele fala só: é isso, é isso, é isso. Olha lá, é verso 36, né, que eu tô, né? Explica-nos a parábola. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, ele, próprio Jesus. Lembra que a gente estudou o que significa o Filho do Homem? Era um termo messiânico, né? O campo é um mundo. Então, o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Ou seja, é o trigo, né? É o trigo. São os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. Vamos para o inferno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século. E os ceifeiros são os anjos. É isso. Olha que interessante, né? É isso. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem a seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouve. Então, viu? Ele mesmo explicou aí, né? A parábola do joio e do trigo, né? O joio, quem que é o joio? É o filho do maligno. Filho do maligno. Quem que é o campo? O mundo? O mundo. Quem que é os ceifeiros? Somos os ceifeiros, somos O Filho do Homem mesmo, os anjos, né? Que vieram ceifar. E
a fornalha é o quê? O fogo é o quê? O próprio inferno, a condenação, né? Então o que acontece? O cara tinha um campo, ele plantou o trigo, né? Veio o estranho de madrugada e plantou o joio, né? Quando os de manhã eles acordaram na parábola, na história de Jesus, o que os servos do homem falou? Queres que nós tiremos o joio? O homem disse não, porque se você tirar o joio, uma vez eu vi um vídeo, né, que mostrava o joio do trigo e não tem muita diferença, eles são parecidos. Por isso que você tem que tomar muito cuidado, deixar amadurecer bem, para que você possa enxergar, distinguir um do outro. Aí ele fala assim, não deixai, para que você não arranque o trigo junto com o joio, né? Deixa ele amadurecer. Então, olha só que interessante, a interpretação dessa parábola serve também para dentro da igreja. Dentro da igreja nós temos o joio e nós temos o trigo, mas a gente não sabe quem é o joio e o trigo. Você não pode dizer por causa de um determinado procedimento dessa pessoa se ela é o joio, porque essa pessoa pode estar num processo de regeneração, de arrependimento, né? Não é porque ele tomou uma atitude errada ou fez alguma coisa errada que ele é o joio. Ele pode ser o trigo em um processo. Nós, como líderes, como obreiros da casa do Senhor, né? Como servos do Senhor, nós não podemos arrancar o joio. Às vezes a gente pensa que um é joio, mas pode ser que não seja o joio. A gente não pode fazer distinção de pessoas. Nós devemos deixar amadurecer, porque quem irá colher, o dia da colheita pertence ao Senhor. A nós pertence cuidar, né? Regar, plantar, né? Independentemente se for joio ou se for trigo, a gente não sabe. Mas no dia do juízo, no dia da volta do Filho do Homem, no dia em que Jesus virá a segunda vez, haverá essa separação do joio e do trigo. Ele fala que os próprios anjos de Deus vão colher dos 4 cantos da terra aí quem é e quem não é de Deus, né? E então haverá a justiça de Deus. Interessante, deu para anotar aí? Então não quem discerne o joio do trigo é o próprio Deus. Nós não devemos também ficar acusando, e nós devemos saber que dentro da igreja existe o joio e existe o trigo. Quarta parábola, vamos para a quarta parábola. A parábola do fermento, verso 33. Verso 33. Disse-lhe outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. E olha que interessante, o fermento na Bíblia, geralmente ele é comparado a algo maligno, a algo mau, né? Algo perverso, algo impuro. Por isso que Jesus disse certa vez para os discípulos, ele disse o quê? Acautelai-vos do fermento dos fariseus. Não foi? E Jesus queria dizer com isso, tomem cuidado com o ensino dos fariseus. Tomem cuidado com o ensino deles. Porque é um ensino impuro, um ensino perverso. E aqui, no entanto, na parábola, é símbolo de um crescimento. Assim como o fermento se alastra pela massa, assim também o reino dos céus espalha-se pela totalidade da vida da pessoa. Ou seja, o que Jesus quer dizer com isso é que ele está comparando o reino de Deus a esse fermento, que ele se espalha no mundo. Está dando para entender? Como esse fermento que se espalha ali na massa, levedando a massa toda. A Cristiane que gosta de fazer pão aí, ela entende bem, né? Faz uns pão gostosos lá. Qualquer dia ela tem que trazer um pãozinho pra gente aqui qualquer dia. Quem acha que a Cristiane deve trazer um pãozinho pra gente aqui? Amém. Amém. Ei, Cristiane.
cafezinho, uma Um cafezinho, uma bolachinha. Não quer mais nada, né, Cristiano? Não quer mais nada, não? Sai da bolacha, feita. Tem. O café que vai trazer ajuda. A ação do Espírito Santo é como esse fermento em nós. Ele vai o reino de Deus vai se espalhando em nós. Ele vai ganhando domínio sobre nós, sobre nossa mente, sobre nosso coração, sobre nossa alma, sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas atitudes, né? E não só isso, mas também dá para interpretar ela como o reino de Deus se espalhando pelo mundo todo, né? Indo e se expressando em todos os lugares, nações, povos diferentes. Então por isso que ele compara o reino de Deus a um fermento, né? Que está levedando a massa toda. Tá? E a gente tem que ter em mente o contexto do reino de Deus, o contexto do rei, né? Que Mateus, né? O principal ensino do Evangelho de Mateus é falar sobre o Messias, sobre o rei, sobre o reino de Deus, né? Por isso que ele começa lá, ele era o filho de Davi, né? Começa com a descendência do Messias, a descendência de Davi. Ó, as parábolas 5 e 6 que Jesus conta, versos 44 ao 46. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Outra parábola é da pérola de grande valor. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Essas duas parábolas aí, elas ensinam a mesma verdade, né? O reino tem tanto valor que a pessoa deve estar disposta a abrir mão de tudo que possui para obtê-lo. Então, na época de Jesus, não se tinha hoje como os bancos, hoje em dia. Geralmente, sabe como as pessoas escondiam seus tesouros, seus ganhos? Elas enterravam, né? Ou se não em vasos, né? Então Jesus está dizendo aqui que quando a pessoa encontra o reino de Deus, quando ela realmente entra no reino de Deus, como ela nasce de novo e que ela vê o reino de Deus, que ela sente, que ela tem um impacto com o reino de Deus, ela acha aquilo tão maravilhoso, tão esplêndido, tão único, né? Que ela é capaz de vender tudo que ela tem para ter aquilo, né? Ou deixar de ser tudo que ela é para conquistar aquilo, né? Então assim, ele encontra a pérola de grande valor, vende todo o campo para ficar com a pérola, né? Ele negocia, um cara que procura as pérolas, ele negocia no mercado e tal. Quando ele encontra, ele está dando essa história, né, para dizer do reino de Deus. Aqueles que realmente o querem, eles se importam mais com o reino de Deus do que tudo. Por isso que Jesus disse assim, como é que Jesus disse sobre o reino? Para a gente buscar ele em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas, né? A ética do reino é invertida desse mundo, é diferente, né? O comportamento do cristão, porque o mundo age assim. O mundo, quando é humilhado, ele espera ocasião para humilhar também. Nós não, nós como somos humilhados, nós oramos por aquele que nos humilhou. Quando nós recebemos um tapa na cara, nós damos a outra face. Nelson, é difícil. É difícil, mas o crente genuíno, o crente verdadeiro que segue os ensinamentos de Jesus. Eu já fiz isso. Faz isso. Eu já fiz isso uma vez. Você já pérola, Cristiano, pra você? Cristiano, você tem que ser a pérola. Mas se você é desumano, se alguém dá um tapa na cara, você vai ficar quieto? Você vai dar, não vai ficar quieto, você vai dar a outra face, você vai falar assim, ó, bate do outro lado Porque às também. vezes nem um tapa na cara não é. Às vezes uma palavra é pior do que um tapa na cara. Às vezes uma palavra Uma palavra é pior. Mas é muito difícil. Mas o Espírito Santo nos ajuda. Nos ajuda. A gente não quer ser hipócrita não, Cristiano. É difícil mesmo. Automático. Mas a gente tem que, conforme a gente vai crescendo no conhecimento, que o Espírito Santo vai trabalhando dentro de nós, isso fica natural. Fica natural. E as potestades do mal, né? Às vezes eu estou no trânsito, se o cara fecha, você vai... Você já andando, você fala, ai meu Deus.
Deus. Aí tem vezes que a gente passa dos limites também, fala, caramba, lá, e a Paula já tá do lado e fala, é assim, né, que age o Filho de Deus. A gente se segura tanto no máximo, mas é quando um crente se estoura, um crente se explode mesmo, sai da frente. Da coisa feia. A última parábola de Jesus, 47 ao 50. A rede, parábola da rede, dos pescadores aí. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e assentados escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. É isso. Veja como Jesus falou tanto do inferno, né? E as nossas igrejas hoje, nós não pregamos sobre o inferno, né? Aqui a rede é o reino de Deus, né? Que se espalhou pelo mundo e vários adeptos vieram. Essa rede, né? É como a igreja, por exemplo, que tem todo tipo de peixe, tem todo tipo de cristão, né? Aqui tem todo tipo de cristão. O reino dos céus é como essa rede que foi lançada ao mar e pegou, né, toda a espécie de peixes. E depois, assentado, o que acontece? Ele pega os peixes ruins e separa dos bons. E assim ele diz que vai ser na consumação dos séculos, quando ele voltar, né? Os verdadeiros crentes, os fiéis, serão separados dos infiéis e serão lançados. Os verdadeiros serão separados, os verdadeiros dos falsos. Porque a gente às vezes pensa assim, nossa, mas Deus não está vendo isso? Então, no tempo da graça, nós estamos no tempo da igreja, no tempo da graça. Deus está permitindo. Mas vai chegar um dia que Deus não vai deixar sem justiça isso. Esses pastores que roubam, que auto se promovem, né? Esses lobos revestidos de ovelhinhas, né? Não ficarão escondidos no dia do juízo, né? E Deus está vendo, Deus permite, porque um dia haverá a paga deles, né? E você vê como Jesus ele fala da condenação. Naquele dia haverá choro e ranger de dentes. É tanto medo que fica tipo, o que vai acontecer? A expectativa do julgamento está causando isso nessas pessoas. O meu irmão meu irmão é pregador. Uma vez ele teve um sonho que Deus falou muito com ele assim através desse sonho. Ele estava diante de um tribunal, diante de juízes, e os juízes estavam dando as sentenças para ele. E ele chegou no tribunal e os caras falavam coisas dele que ele queria se defender. Só que quando ele abria a boca dele, ele ficava assim. E ninguém ouvia ele. E assim, ele não podia se defender no dia do julgamento. Né? Porque as pessoas estavam dando a sentença e ele tentando falar, mas a voz dele não saía. E ele disse que no sonho dele ele ficava assim, com medo, né? Com pavor, porque ninguém estava ouvindo ele, né? Então, ou seja, no dia do julgamento não haverá defesa. Por isso que o evangelho é tão importante. Por isso que evangelizar, pregar a palavra é tão importante, né? Porque é uma alma que está sendo salva, é uma alma que está sendo perdoada, é uma alma que está sendo resgatada. Então nós devemos sim, Deus vai cobrar de nós se nós não fizermos, se nós não irmos, se nós não falarmos, porque nós não podemos ser o crente 007 também, né? Ele fala que é crente, mas ninguém sabe que ele é crente 007. Só uma pergunta. Né? Então assim, nós temos nossa responsabilidade, e isso será cobrado de nós, porque nós sabíamos e não avisamos, né? A gente viu o pecador no seu pecado e não o ajudou.